Olá, turma! Hoje nós iremos fazer uma revisão de história do conteúdo Início da Colonização do Brasil, que está disponível no capítulo 3 do módulo 1 de vocês. Após o descobrimento do Brasil, os portugueses explorou diferentes atividades econômicas aqui no nosso país, tais como a extração dos recursos naturais que aqui tínhamos e ainda a exploração da mão de obra indígena e africana. Nessa imagem, podemos ver o primeiro contato dos portugueses com os indígenas, que foi marcado pela exploração do pau-brasil, recurso natural bem valorizado na Europa. Nesse momento, houve também aqui no nosso país o escambo, onde os indígenas cortavam e transportavam o pau-brasil e, em troca, os portugueses davam para os índios produtos trazidos da Europa, como faca, machado, como vocês podem observar aí na imagem. As terras brasileiras passaram a ser desejadas por outros governantes da Europa. Assim, para garantir o seu domínio, a coroa portuguesa organizou a administração das colônias, dividindo o território em 15 lotes, como vocês observam na imagem. Esses lotes ficou conhecido como capitanias hereditárias, que foram concedidas aos donatários de confiança, só que por vários motivos apenas duas capitanias tiveram sucesso, a de São Vicente e a de Pernambuco. Com o início da colonização e das atividades agrícolas, os portugueses precisou de mão de obra e para isso eles escravizaram os índios, onde muitos foram obrigados a trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar como escravo, porque eles não aceitavam essa situação de trabalho. Muitos índios morreram em conflito com os portugueses, outros fugiam em busca de sobrevivência. Para isso, os portugueses contratavam bandeirantes que capturavam os indígenas. Eles costumavam percorrer longas distâncias para essas capturas. Invadia aldeias indígenas, aprisionava os nativos. Estes indígenas aprisionados eram levados para as bandeiras, onde eram vendidos. Na imagem podemos observar um bandeirante muito importante naquela época, o Jorge Velho, um dos mais importantes. Com o aumento da produção de açúcar, os colonos precisavam de mais mão de obra, só os indígenas não estavam dando conta. Assim, os portugueses passaram a trazer pessoas da África para trabalhar como escravo. Como podemos observar na imagem, os africanos eram submetidos às condições degradantes na viagem, onde muitos nem sobreviviam, além de ser restringido deles as condições humanas e a sua dignidade. Esta imagem representa um engenho de açúcar, onde os africanos que aqui chegavam eram escravizados, trabalhavam sob dura jornada, além de estarem sujeitos a castigos e maus tratos. Nesse engenho vemos a casa grande, moradia dos senhores, a senzala, moradia dos escravos, a casa de engenho onde produziu o açúcar e a capela para a cerimônia religiosa. Os africanos, eles não aceitaram a escravidão e buscavam revidar de alguma forma, tentando manter seus costumes e as suas tradições. Muitos fugiam para as matas, onde formavam as comunidades quilombolas, só que eles eram caçados e tragos de volta e castigados. Podemos ver na imagem que o local onde eles ficavam era precário e submersos a castigo se caso tentasse algo contra a vontade dos seus senhores. A produção e o comércio de açúcar no Brasil geraram grandes lucros, atraindo interesse de outras nações, como os holandeses. E assim a imagem mostra a invasão e a ocupação dos holandeses no Nordeste. Primeiro ocuparam Salvador, aqui na Bahia, e depois Olinda, no estado de Pernambuco, onde estabeleceram um governo e dominaram o comércio do açúcar por um período. Os holandeses também contribuíram com a colonização do Brasil. Eles trouxeram vários artistas e cientistas para conhecer e registrar as informações aqui. Por meio de pintura e de gravura,
os artistas registravam a paisagem e aspectos da vida e da cultura locais. Na imagem temos duas pinturas de um pintor holandeses representando um índio e uma índia tupi. Essa foi a nossa revisão sobre a colonização do Brasil. Agora vocês vão construir o mapinha mental desse capítulo no caderno de mapas mentais. Bons estudos para todos. Tia está morrendo de saudade e até o próximo. Tchau!